aqui com o tema Uma Vida Cheia do Espírito Santo, tá? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando é que nenhuma condenação há? Para os que agora estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus não prometeu uma vida sem aflições para quem é cheio do Espírito, mas ele garante sua presença e consolo em todos os momentos, além da vida eterna, tá certo? Então, a grande diferença entre o cristão e o ímpio é que o ímpio sofre sozinho, o cristão, quando sofre, tem um consolador, tem um ajudador, e na nossa vida o sofrimento sempre tem um propósito eterno. Muito bem, Paulo, escrevendo aos crentes que estavam em Roma, alertou e exortou a igreja a respeito dos conflitos internos entre os cristãos gentios e os judeus, né? Desde o início sempre teve aí essa dificuldade aí. Alguns gentios convertidos estavam cedendo ao apelo do legalismo, tá? O legalismo nada mais é do que você viver de acordo com as regras e você achar que a regra é que salva, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o legalismo. Então Paulo vai incentivar os cristãos a guardar a fé genuína em Cristo, apesar de sofrimentos e angústias que estavam suportando naquele momento, tá? A igreja desde o início, gentios e judeus, eles sempre tiveram conflito. Por quê? Porque muitos judeus achavam que tudo bem, salvação pela fé, mas algumas regras, por exemplo, do judaísmo, né? Então eles tentavam judaizar a igreja como uma demonstração de que a pessoa era salva. Paulo vai nos mostrar aqui que a salvação é pela fé, por meio da fé, é pela graça, e que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É estar em Cristo Jesus e não cumprir esta ou aquela regra. Esta ou aquela regra que existe, sempre baseada na palavra, deve ser cumprida como reflexo de estar em Cristo e não como que eu posso dizer? Obedecer à igreja e obedecer à palavra deve ser resultado de estar em Cristo e não para estar em Cristo. Ou seja, não é o meio, é o resultado. Quando a pessoa está em Cristo, ela obedece a palavra, ela obedece pastor, liderança. Aliás, esses dias no meu Instagram teve ali uma discussão das pessoas, porque eu disse que tem que escutar o pastor, ouvir o pastor, e as pessoas discutindo, o que é escutar pastor, o quê? Foi-se o tempo e tal. Então as pessoas estão confundindo muito aí essa questão de autoridade, tá? Vamos lá. Tópico 1 aqui, ó. A lei do Espírito livra da lei do pecado e da morte. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, tá? Por quê? Porque nós somos declarados justos, certo? Por quê? Porque a nossa dívida foi quitada por meio de Cristo. Então, como é que nós recebemos isso? Pela fé. Depois de experimentar o novo nascimento, o crente deve andar debaixo da lei do Espírito Santo, tá? E aí é que entra a questão do fruto do Espírito, que evidencia uma transformação radical mediante o testemunho pessoal. Por isso que é interessante o discipulado, porque é o discipulado que leva ao novo nascimento. Vamos lá? O que leva uma pessoa ao novo nascimento? É uma pregação que ela escuta? É ela levantar a mão durante o apelo? Não, é o discipulado. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes está se exigindo de pessoas que nunca nasceram de novo um comportamento transformado. Isso é impossível. Por isso que a nossa missão é pregar o evangelho. Segundo, às vezes falta paciência em entender isso. Mas a pessoa aceitou Jesus e já... Não. Existe aí uma caminhada. Gálatas 4,19 eu amo demais. Filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, o que é discipular uma pessoa? É formar Cristo nessa pessoa. É ajudá-la a se identificar o caráter de Cristo e a praticar o caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito, ok? Então, novo nascimento é fruto de discipulado. Ele não é fruto de uma pregação, ele é de discipulado. Foi assim com os discípulos de Jesus. Quero te lembrar que Pedro, depois da ressurreição de Jesus, ainda foi chamado de incrédulo. Tomé era incrédulo, Judas traiu, todos fugiram. Então o discipulado não acontece do dia para a noite. Não é resultado de uma pregação. A pregação serve para a pessoa tomar uma decisão. Mas se tornar discípulo, se identificar
com o evangelho de Jesus Cristo e começar a viver de acordo com esse evangelho, aí isso vai levar um certo tempo, que também varia de pessoa para pessoa. Os discípulos de Jesus foram 3 anos e meio e Judas ainda se perdeu, e muitos dos que o acompanharam ali durante o seu ministério na terra, uma multidão de discípulos deixou de o seguir. Lá em Éfeso, Gálatas, meu Deus, Atos 19, Paulo fica em Corinto 2 anos. 2 anos. Depois de 2 anos é que começa a surgir frutos aparentes. Porque no evangelho, o novo nascimento primeiro atua dentro. Primeiro atua no interior. Quando demonstrações exteriores de transformação começam a aparecer, é sinal de que interiormente essa transformação já está acontecendo, tá? Então, é preciso ter um cuidado, somente hoje com rede social, que tem gente querendo exigir transformação como se transformação fosse um ato instantâneo. Não. Transformação é uma obra... Veja bem, a santificação não é gradual. Da mesma maneira, a transformação é gradual. Assim como a santificação, ela tanto é um ato, que é o que Cristo fez, quanto ela é um processo que é a nossa caminhada, se afastando do pecado e vivendo para Deus, assim como a santificação ela é gradual, a transformação também é gradual. A transformação é o que os outros veem. A santificação é o que Deus faz em nós. Então, às vezes, precisa ter um pouco de paciência, porque se eu estou procurando transformação em alguém e não estou encontrando, não é porque aquela pessoa simplesmente não quer nada com o evangelho. Ela está no processo, ela está no caminho e nossa missão é ajudá-la e isso serve para nós também, tá? Então, aqui é interessante, os que vivem no Espírito se interessam pelas coisas do Espírito. Paulo divide as pessoas em 2 grupos, tá? Então, quem vive pela carne se entrega a todas as obras da carne. Quem vive no Espírito, ele é guiado pelo Espírito. Eu gosto disso aqui, por quê? Porque quem vive pelo Espírito não é controlado pelo Espírito. Eu gosto muito aqui, eu gosto demais desse texto de Romanos 8:14, que diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Veja, guiados, não é controlado. Quem controla é a carne. Controle fala de escravo, controle fala de domínio. O Espírito Santo guia. Por quê? Porque a jornada de fé é uma jornada de maturidade. Efésios, capítulo 4, ele começa a listar aqui os ministérios que o Senhor deixou. Aí ele diz no 12, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que é edificação? Crescimento, maturidade. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá, carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Então anote aí, a jornada de fé é uma jornada de crescimento. E você que está me assistindo, que lidera aí jovens na igreja e tal, a sua missão é ajudar os jovens nessa missão de crescimento, nessa jornada de crescimento, tá? Você não está aí para pegar a madeira e tacar na cabeça do jovem que não está conseguindo viver em santidade, que está tendo problemas aí com o pecado. A sua missão é ajudá-lo a viver em santidade, ok? Então, para saber se um crente anda na carne ou no espírito, basta observar o que mais tem alimentado a sua vida, se são as coisas da carne ou são as coisas do Espírito Santo, certo? Então, aquilo que lhe domina é aquilo que te controla, ou aquilo que te guia, no caso do Espírito Santo. Se ao analisar o comportamento percebe-se mais obra da carne do que fruto do Espírito, é porque a carne está dominando, certo? E aí eu fiz aquela dinâmica com a garrafa de água, você pega uma garrafa de água, coloca água suja, aí você faz o quê? Você pega água limpa, corrente e começa a jogar nessa garrafa. É a água limpa que joga água suja para fora. Eu queria muito que as pessoas entendessem isso. Não é o nosso esforço de jogar água fora.
Não é o nosso esforço de abandonar as obras da carne. Sabe como que a gente abandona as obras da carne? Absorvendo as obras do Espírito, se enchendo do fruto do Espírito. Por isso que a gente tem que discipular. Porque se a pessoa não aprender a frutificar no Espírito, as obras da carne vão dominar. Agora, a partir do momento que a pessoa começa a absorver do Espírito e frutificar no Espírito, o Espírito, as obras do Espírito, o fruto do Espírito vai tomando conta, vai tomando lugar, vai tomando espaço e automaticamente vai empurrando as obras da carne, a carne que sempre estará presente, mas quanto menos espaço ela tiver para ocupar, menos domínio ela vai exercitar. Que isso? Anotou aí? A carne sempre estará presente, mas quanto menos espaço ela ocupar, menos espaço ela vai ter para se exercitar. Ou seja, enchei-vos do Espírito. Ô glória! Já se inscreveu no canal, irmão? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Eu sou o presbítero Denis Pereira e eu estou aqui para ajudar vocês semanalmente. Então inscreva-se aí e compartilhe o link. 80% dos nossos vídeos, das nossas aulas são assistidas porque alguém compartilhou o link da nossa aula no WhatsApp. Compartilha, crente! Tópico 2. A herança da vida no Espírito Santo. Olha que coisa linda isso aqui, ó. Todos os guiados pelo Espírito, nós acabamos de ler, são filhos de Deus, certo? Então, a filiação divina é exclusiva para aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Ela não é universal. Ela não é universal. Porque quem não é guiado pelo Espírito de Deus é escravo do pecado, certo? E por isso eles são controlados pela carne. Então não tem essa de que todos são filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Se a pessoa é controlada pela carne, ela até pode frequentar a igreja, mas não é filho de Deus, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, né? Nós somos guiados pelo Espírito. Olha só, Romanos, né? Estou em Efésios. Vamos voltar lá? Romanos 8. E se filhos também são. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, a pessoa não é filha de Deus porque ela diz que é. Não, existe uma comunicação do Espírito Santo com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando que isso acontece? Como é que isso ocorre? Através das nossas atitudes. Quanto mais somos guiados pelo Espírito Santo, mais isso indica a nossa filiação a Deus, certo? A igreja do primeiro século sofreu muitas perseguições por causa do evangelho, né? Hoje também. Mas os crentes não desanimaram e permaneceram fiéis ao Senhor, sempre dando um bom testemunho, sendo cheios do Espírito Santo. Paulo tinha certeza de que ele receberia a coroa da justiça, né? Então, vale a pena abandonar ou não deixar a carne nos dominar. Por quê? Porque nós temos uma esperança, tá? Essa é a grande diferença. A pergunta não deveria ser assim, que as pessoas estão fazendo muito hoje, mas porque tem muito mal, muita crueldade, não sei o quê. Ei, peraí, também tem graça, tem amor, tem Deus, tem paz, tem o caminho, tem a verdade, tem a vida que é Jesus e tem a vida eterna, né? Então, a vida um ambiente de paz, um ambiente sem sofrimento, sem lágrimas, sem violência, ele existe. Mas não é aqui, é na eternidade, certo? Então, quem deseja tanto por este ambiente pacífico deve abraçar a Deus para acessar a eternidade, onde não haverá nenhum tipo de lamento, de dor, de sofrimento, de doença, como tem aqui. Lembrando que tem aqui, porque o homem deu essa legalidade para o mal entrar. Tá? Paulo afirmou que o crente precisa ser paciente, pois há uma redenção futura para ele. Aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, mesmo enfrentando aflições e perseguições em Jesus Cristo, dão um testemunho vivo de sua fé em Jesus Cristo. Aliás, é aí que nós damos testemunha, quando somos perseguidos. Nos momentos de aflição em que as soluções parecem não existir, as pessoas tendem a ficar desanimadas e tristes. O crente, por mais fiel que seja, nem sempre sabe o que lhe convém em determinada situação, principalmente diante do sofrimento e da angústia, né? Por isso que a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
com gemidos e palavras não podem explicar. Há momentos em que não há o que falar ou fazer, a não ser render-se em adoração a Deus e esperar pelo renovo e refrigério da nossa alma. É interessante, esses dias eu estava ajoelhado orando, e aquele nosso jeito de orar, né? Vem, Espírito, faz assim, Espírito, me usa, Espírito, toca lá, Espírito, renova lá, Espírito, oh, Espírito. Aí eu escutei o Espírito Santo falar no meu coração, você é o cara mesmo, hein? Que isso, hein? Ó, só me dando ordem, só para te lembrar. Se você quiser continuar aí nesse nível de oração, pode ficar, mas só para te lembrar, eu sou Deus, soberano, entendeu? Eu conheço muito mais do que você. Aí eu me calei. Nossa. Aí fiquei pensando, quantas vezes nós estamos de joelhos orando e falando, coisas sem nexo, coisas sem sentido. Ok, nós temos que orar. Mas o quanto essa oração é racional e o quanto essa oração está de fato contribuindo com o Espírito Santo. Porque nem toda hora a gente sabe o que falar, certo? Então a gente não pode abrir mão dessa presença, desse poder maravilhoso do Espírito Santo e desta habilidade de interceder por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Ô, glória! Aula linda, hein? Ó, essa revista, pensa numa revista extraordinária na classe dos jovens aí, uma revista linda mesmo, viu? E ó, a nova já tá aqui. Vamos falar sobre salmos, encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos salmos. Você não pode perder e nós estaremos comentando aqui também. Bom, tópico 3. A lei do Espírito é libertadora. Tudo contribui para aqueles que estão sobre a lei do Espírito. Os cristãos romanos questionavam o que estava acontecendo com eles. Para muitos, para nos dizer todos, a conversão trouxe mais problemas do que soluções. Olha só, não bastasse as dificuldades em sociedade, ainda restavam os problemas internos da igreja. Como entender tal realidade? Eles ouviram o evangelho, se entregaram a Cristo, mas o sofrimento e as aflições não acabaram, pelo contrário, aumentaram. A experiência de Paulo lhe credenciava para dar conselhos sábios. Então, Paulo, ele sofreu, vamos dizer assim, muito mais depois que ele se entregou a Cristo do que antes. E por isso, quando ele afirma que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ele tem autoridade para falar como tal. É como o próprio José. Parece que quanto mais José é fiel ao Senhor, mais errado as coisas dão na sua vida, né? Daniel e seus amigos, ser fiel leva eles para a cova dos leões. Ser fiéis levam eles para a fornalha de fogo ardente, né? Então, mas é aí que entra essa questão de nós entendermos, né? A gente fala muito assim, Deus está no controle. Irmão, você sabe quando é que de fato entendemos que Deus está no controle? É quando tudo fica fora de controle. É aí que demonstramos fé em Deus. Quando tudo fica fora de controle e a gente continua dizendo, eu confio em ti. E a gente continua mostrando, eu confio em ti. Porque se tudo está no controle, até as adversidades da minha vida servem a um propósito eterno. Porque o propósito, é maior que a sua dor. Será que tem alguém assistindo aí ainda a essa altura? Não há condenação contra os eleitos de Deus. O texto de Romanos é um hino litúrgico que exalta a vitória de Deus e o seu amor por nós. Esse texto era e é um incentivo para os crentes perseguidos, a fim de que permanecessem firmes e seguros em Deus. Paulo afirma, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é uma pergunta retórica, né? Quem será contra nós? Ninguém. Não tem a pergunta ninguém, né? A resposta ninguém já está ali implícita no texto. Bom, e aí, por que ele diz isso? Porque ele cria uma escala aqui em Romanos 8. Ele fala assim, aquele que não poupou nem seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Né? Quem o condenará é Cristo que morreu e que restou e que está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem acusará alguma coisa dos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, ou seja, é Deus que por meio de Cristo os declara inocentes. Né? Então, é interessante que nós entendamos isso, que não há mais nenhuma condenação má para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus significa que não pecaremos? Não. Estar em Cristo Jesus significa que a garrafa, lembra da garrafa? Sempre terá mais água limpa que suja.
E quando começar a sujar a água, eu vou começar. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, enchei-vos do Espírito. A água do Espírito precisa jorrar continuamente em nós, por meio da palavra, uma vida de oração, estudo da palavra de Deus, devoção a Deus, vida em santidade. A água do Espírito precisa estar jorrando sempre, enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Porque a hora que a água do Espírito para de jorrar, a sujeirinha que está lá, lembra que eu falei que a carne sempre estará lá? A sujeirinha que está lá, ela começa a sujar, daqui a pouco ela suja tudo, suja toda a garrafa. Então a água do Espírito tem que estar jorrando sempre. Jorrando sempre. Porque a carne habita em nós. Haverá momentos em que vamos nos sujar, mas não há mais nenhuma condenação. Isso significa o seguinte, que o crente evita o pecado, mas quando ele peca, ele não corre de Deus, ele corre para Deus. Por quê? Porque ele entende que agora ele está em Cristo Jesus. Um dos sinais de que somos filhos de Deus, o primeiro, ser guiado pelo Espírito. Quando você coloca na balança obras da carne e fruto do Espírito, tem muito mais fruto do Espírito do que obra da carne. As obras da carne estão lá, mas elas estão como que sedimentadas no fundo da garrafa. Se fosse você, eu fazia essa história da garrafa. Assisti essa aula umas 10 vezes para levar essa coisa da garrafa. Entendeu? Você coloca uma sujeirinha dentro da garrafa, enche ela d'água e deixa ela parada, essa sujeira vai abaixar e vai ficar lá. Essa sujeira que vai ficar no fundo é a carne. A parte de cima, água limpa. Aqui, ninguém bebe isso. Mas em qualquer lugar que não tem água potável, é assim que eles bebem água. Eles, quando acham um pouco de água, eles vão lá e pegam. Tá suja? Coloca lá e deixa. A sujeira é mais pesada, ela vai abaixar e vai ficar uma água limpa. Essa água limpa, o que é? É o Espírito, é o fruto do Espírito. Agora, a parte de baixo, a carne, sempre estará lá. E no menor vacilo nosso, aí você pode chacoalhar a garrafa. A carne toma conta. A carne toma conta. Então, ser cristão não é não pecar, é não se acostumar com o pecado. Então, primeiro, é entender que quem domina? Fruto do Espírito. Esses são filhos de Deus. Segunda coisa, os filhos de Deus têm consciência de que não vivem mais debaixo de condenação. E por isso eles evitam o pecado. Mas quando pecam, eles correm buscar o perdão de Deus e não correm de Deus. Quem corre de Deus não sabe ou não entende que é filho. Aí a gente volta no início da aula, quando eu falei a necessidade do discipulado. Por isso que é muito perigoso nós julgarmos como alguém que já nasceu de novo, que ainda não nasceu de novo. Ou seja, ela não compreendeu o evangelho. E quem não compreendeu o evangelho, acha que ainda está debaixo de condenação porque pecou. E aí, quando peca, ao invés de correr para Deus, Tiago 4, do 8 a 10, chegai-vos a mim e ele chegará a vós, ao invés de correr para Deus, que é que nos perdoa por meio de Cristo, a pessoa se afasta. Lembra de Adão? É a síndrome de Adão. Peca, em vez de ir lá para o mesmo lugar onde ele sabia que Deus ia ter um encontro com ele, ele vai e se esconde. Adão não tinha entendido isso ainda. Então, na filiação, você evita o pecado. Isso é lindo demais. Dá pra gente ficar 1 hora falando aqui. Você evita o pecado. Mas quando você peca, você não corre para longe de Deus, você corre para perto. Porque você sabe que, como pai, o pecado lhe entristece. Mas pior do que a tristeza do pecado é a inutilidade da fuga. Ou eu quis criar uma frase que não deu. Às vezes dá certo, dessa vez não deu. Mas você entende isso? Então, é porque eu tenho um cuidado de falar assim, isso aqui deixa Deus triste. Tenho cuidado. Mas eu vou usar aqui essa expressão só para você entender. Deus fica muito mais triste quando você peca e foge do que quando você peca e se aproxima. Porque quando você peca e foge, quanto mais distante você for, mais o pecado vai te dominar. Mas quando você se aproxima, você pecou? Ele te perdoa, você está limpo de novo. Acabou. Aquela sujeira não vai grudar em você. Aquela sujeira não vai sedimentar em você. Por quê? Porque perto de Deus não fica sujeira. Se aproximar de Deus. Por isso que a Bíblia não diz assim, os humilhados serão exaltados, mas aqueles que se humilham. A Bíblia diz assim, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então,
O maior exemplo de humildade não é não pecar, é se aproximar de Deus quando peca, arrependido e determinado a não fazer de novo. Ainda que por causa da carne a gente sabe que vai fazer de novo. Mas a determinação, a convicção do coração é: me perdoa, Pai, eu sei que eu errei. E eu vou lutar com todas as minhas forças para não fazer de novo. E se fizer de novo, volta de novo. Quantas vezes? Todas as vezes. Por quê? Porque nenhuma condenação há. Mas então a pessoa pode ficar pecando do jeito que ela quiser. Vamos conversar sobre nós? É fácil falar do outro. Mas nós precisamos entender que o pecado não habita em nós. Lembra que Paulo fala? Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Por quê, Paulo? Porque o bem que eu quero fazer eu não, e o mal que eu não quero eu. Essa é uma luta diária. Essa é uma luta diária. Tem dia que a gente vai nocautear a carne, tem dia que a carne vai nos nocautear. Nós precisamos entender isso. Para nós e para as pessoas. A falta desse entendimento leva muita gente a pisotear quem deveria ajudar. Leva muita gente a fugir de Deus ao invés de se aproximar. E leva muita gente a fazer as pessoas fugir. Tá pensando que vai ser o quê? Vai pedir perdão quantas vezes? Todo dia, irmão. Eu não sei você, mas eu peço perdão todo dia. Pastor, peco todo dia, erro todo dia. Eu sou o pecador. Então não tem como fugir disso. Então eu preciso da misericórdia de Deus todo dia. Por isso que elas são infinitas, elas são eternas, elas não têm fim. Amém? Aleluia! Forte abraço, obrigado por nos acompanhar. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe.